Sejam todas bem-vindas, empresárias, empreendedoras, quem não é, mas está me seguindo também, está assistindo. Espero que vocês façam bom uso das lives que eu estou trazendo, muita informação. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional, trabalho com pequenas empresas desde 2010. E hoje o meu foco, é ficar mais no digital, não tanto no presencial. Então eu trabalho ensinando empresárias de pequena empresa a assumirem as rédeas das suas emoções para destravar o seu negócio em até 3 meses. Sempre eu gosto de explicar um pouquinho por que esse é meu trabalho, porque a maior parte da mulherada não se dá conta que muitas vezes os problemas que elas estão enfrentando dentro da empresa partem a partir de coisas que a gente sente, de coisas que a gente não sabe lidar. Então, são situações que nós não temos ainda competência de lidar, normalmente onde barra a nossa empresa. Então, quando a gente trabalha o nosso lado emocional, a gente aprende a fazer a gestão emocional, porque a gente nunca vai ter um emocional 100%, então sempre vão ter momentos difíceis, vão ter momentos de frustração, vão ter momentos de muita ansiedade, mas isso não pode nos paralisar, tá? E normalmente nos paralisa. Então, hoje o meu trabalho, eu já faço isso há muito tempo, de forma presencial, então hoje o meu trabalho é fazer isso agora de forma online, com mais mulheres pelo Brasil. Eu vou falar sobre um tema que é a minha paixão, assim. Eu amo falar sobre inovação. Por que eu amo esse tema? Primeiro, porque eu sou uma pessoa mais dinâmica, mais inovadora, desde sempre, assim. Eu nunca fui uma pessoa boa de executar sem pensar. Sempre quando eu fazia algo, eu ficava pensando, tá, mas qual é o objetivo disso? E eu ficava pensando se aquela era a melhor maneira de executar algo, tá? Então, esse é um perfil de pessoas que têm esse perfil de uma visão mais sistêmica, Então, eu tenho um perfil um pouco mais inovador. E aí eu tive a possibilidade, graças a Deus, na minha carreira, mesmo sendo psicóloga, eu consegui participar de 2 projetos de inovação em pequena empresa, porque eu trabalho sempre com pequena empresa. E o mais legal disso é que a gente pensa o seguinte, quando a gente ouve sobre inovação, a gente pensa, a inovação não é para mim. Porque a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando falamos sobre inovação, a gente pensa assim, inovação é algo que é muito caro, é algo que envolve tecnologia, é algo que, enfim, vai demandar muito tempo, vai precisar de um grupo de pesquisa, de desenvolvimento, e aí acaba deixando para lá, achando que inovação não é para pequena empresa. E aí você se engana. Então eu trabalhei mais ou menos uns 4 a 5 anos da minha vida só em projeto de inovação para pequena empresa, tá? Pelo Sebrae, pela Fiesc, aqui na cidade, no meu estado. E eu tive, assim, um aprendizado incrível. E eu fui entender que inovação pode estar nas menores coisas, inclusive por exemplo, a inovação pode ser sem custo. Então, hoje eu vou trazer vários exemplos e vou trazer um cliente meu mesmo, uma cliente que eu atendi, que fez essa inovação e teve muito resultado, tá? Só para não me perder, deixa eu pegar aqui o meu roteirinho. Então, para a gente começar, o que é inovação? O que não é inovação, por exemplo, quem aqui lembra daqueles chapeizinhos que tu bota na cabeça, que vem da China, a gente comprava nos camelô antigamente, e ele era um guarda-chuvinha. Cara, aquilo era o máximo, a pessoa que pensou aquilo foi genial. Aquilo é uma inovação? O que vocês acham? Aquele guarda-chuvinha era o máximo, aquilo tu botava na cabeça e não molhava a cabeça, tu podia sair na chuva. Mas aquilo não era uma inovação. Por que não é uma inovação? Aquilo era uma invenção. Qual é a diferença de invenção para inovação? A inovação só é dita inovação se alguém compra, se isso retorna dinheiro, se o mercado aceita, vamos dizer assim, se aquilo de fato se torna um produto, tá? Até que isso se torne rentável, ele não é inovação, ele é uma invenção. Quem que lembra do professor Pardal, O professor Pardal, o MacGyver, eles pegavam, sei lá, todas as coisas mais doidas e conseguiam criar algo muito legal, muito genial. Ainda assim, o que é genial não necessariamente é inovação. Inovação tem que trazer um retorno. Inovação tem que ser algo que o mercado olhe, eu quero, tá? Isso pensando em termos, pensando em conceitos mesmo, Então, inovação é algo que o mercado precisa aderir. Se o mercado adere, ele paga. Então, a gente precisa entender isso, que se eu inovo na minha empresa, inovo, não invento, mas eu inovo, a tendência é que eu ganhe dinheiro com isso. E aí vocês vão pensar assim, Ju, beleza, tu tá falando isso, ok, tá, entendi, mas eu não sei lançar produto novo. Eu não sou uma pessoa genial que vou criar uma coisa muito diferente.
A inovação, aí tem dois tipos de inovação. A gente tem a inovação radical, por exemplo, eu não vou poder pegar aqui meu celular, porque, enfim, né, meu celular eu tô fazendo a live. Mas se vocês olharem o celular de vocês, ele é um smartphone, ele não tem teclas. Ele não tem números para digitar, né? Que nem os celulares de antigamente, até os Blackberries, que na época eram super famosos, eles tinham um tecladinho e um monte de teclinha. O smartphone, quando surge, que foi o Steve Jobs, né, da Apple, que criou, quando ele criou, essa foi uma inovação que a gente chama de disruptiva, foi algo totalmente fora da caixa, assim, ele quebrou paradigmas, quebrou barreiras, ele trouxe algo extremamente novo. Novo e extremamente... que o mercado aderiu tão bem que ele mudou culturalmente o mercado. Eu diria que foi a partir do smartphone que as pessoas ficaram muito mais conectadas à internet, e a partir disso, por exemplo, está se mudando hábitos de consumo, por exemplo, de televisão. As pessoas quase não assistem mais televisão, só no smartphone. E querendo ou não, foi Steve Jobs que trouxe essa tendência. Eu nem sei se ele tinha noção da grandiosidade que ele criou. Aí vocês vão falar, Ju, eu não sou o Steve Jobs, eu não vou conseguir criar. Talvez a gente não seja, talvez a gente não tenha dinheiro, enfim, né? Mas a gente não precisa criar um smartphone para ganhar dinheiro na nossa empresa. Basta que a gente faça alguma mudança e que aquilo traga algo de rentável para a gente. Seja corte de algum custo, seja melhoria de algum processo, seja uma melhoria de atendimento, tá? Então, a inovação, ela não precisa ser assim, grandiosa, disruptiva, que a gente chama de inovação radical. Ela pode ser uma inovação incremental, uma melhoriazinha que a gente faz em algo e que já dá outro valor para aquilo que a gente tem, seja um produto, seja um serviço, enfim, tá? Aí eu queria dar um exemplo, já para a gente começar com os exemplos. Um exemplo bem bobo, assim. Aí na cidade de vocês vai circo? Sabe circo? Quando vai circo na cidade de vocês, quanto que custa o ingresso? Aqui em Tubarão, volta e meia, aparece um circo. Eles são baratinhos, às vezes eles até dão uns ingressos meio de brinde, assim, para as pessoas. E para uma pessoa, e aí como vai a família, e acabam comprando os outros. Então, o valor do ingresso hoje, ele é um valor bem baixo, assim, né? Ele é um ingresso, sei lá, custa R$10, R$15. Teve um até aqui na cidade, que era o Circo das Águas, não sei o que, esse cobrou um pouco mais, R$50. Mas ainda assim, ele não é um ingresso muito caro. O circo, ele não tem tanto valor. Mas vocês já ouviram falar do Circo de Soleil? O Circo de Soleil, o ingresso, com certeza não custa R$10 ou R$15, e nem R$50. Eu não tive ainda a honra de conhecer, porque eu moro no interior, enfim, né, nunca cheguei perto de onde o circo estivesse sendo exibido, mas o Circo de Soleil eu sei que ele é bem caro. Eu chutaria aí uns R$600, assim, que eu soube de pessoas que foram pagar, provavelmente em alguns lugares até mais caro que isso, né. E se eu contar para vocês que o Circo de Soleil era um circo desses itinerantes que passavam na cidade e vendiam o ingresso a R$10? Vocês vão acreditar nisso? E eu não tô mentindo, eu tenho aqui um livro que conta essa história. Ele não tá aqui, mas enfim. O livro se chama... não é a teoria, mas não sei o que é do Oceano Azul. Não é a teoria do Oceano Azul, é alguma coisa do Oceano Azul, eu não vou lembrar de cabeça. E esse livro, na verdade, mostra como as empresas podem inovar e ir para um Oceano Azul. Aí ele faz uma analogia, porque as empresas têm muito concorrente, então elas ficam concorrendo uns com os outros e brigando, e é como se fosse um mar com tubarões e todo mundo fica se mordendo e o mar fica vermelho, né? Então ele ensina como tu vai para o Oceano Azul, o que tu precisa fazer de inovação para nadar em um mar onde não existam outros concorrentes. E ali nesse livro conta a história do Circo de Soleil, e é incrível. O Circo de Soleil, ele era um circo falido, porque na verdade o circo surgiu numa época que não se tinha grandes atrações, entretenimentos, daí muito antigos, sei lá, antes da Primeira Guerra, possivelmente, talvez até antes. Então o circo, ele era a grande atração das cidades, ele era itinerante, aí ele reunia todo mundo, as pessoas se encontravam no circo, era, né, um momento muito legal, então tinha várias coisas para eles fazerem. Conforme, né, as gerações foram mudando, as coisas foram, né, as cidades foram cada vez ficando maiores, com outras atrações, outras distrações, vamos dizer assim, o circo foi perdendo força, o circo já não era mais tão atrativo como era, mas se a gente parar para pensar, o circo não inovou muito. As atrações que tinham antigamente, praticamente são as mesmas que se tem hoje, que hoje nem pode mais, mas eram os bichos, né, palhaço, equilibrista, trapezista, então assim, não mudavam muitas das atrações, eram praticamente as mesmas. E aí o circo foi perdendo público, consequentemente, lei do mercado, né?
Lei da oferta e da procura. Então, se eu não tenho uma procura, a minha oferta tende a baixar. Então, o circo começa a cobrar barato. O Circo du Soleil vendo isso, e aí o custo do circo é caro, porque para tentar vender mais, eles contratavam as pessoas mais famosas do circo. Mas por mais famoso que fosse, sei lá, o palhaço Zezinho, né, por mais famoso que fosse, ainda assim as pessoas não conheciam quem eram os atores circenses, né? Então não fazia muita diferença. Mas para o circo, em termos de custo, ter animais era caríssimo, né? Porque aí já tinha que ter toda a legalização, todo um cuidado, jaulas, médico, enfim. Tinha que pagar caro, porque são muitas pessoas envolvidas, tinha que estar trazendo muita coisa assim diferente. Então acabava que o custo era muito caro, mas o valor de venda era muito pequeno. Então eles tinham que vender um volume muito grande para conseguir lucrar, o que não acontecia, porque o circo, enfim, né, competia com o shopping, compete, né, com o shopping, com praças, com cinema, com diversas coisas, com o próprio celular. Então as pessoas já não saem mais de casa para assistir o circo, se não vale a pena. E o Circo du Soleil, sendo, né, antenado, os donos, o que eles pensaram? Se as pessoas não vão mais no circo, o que as pessoas pagam para assistir? Porque, querendo ou não, o circo, ele era como se fosse um espetáculo. Mas as pessoas não deixaram de ir no teatro. E outra coisa que chamou a atenção deles, as pessoas não deixaram de ir para Broadway e não deixaram de ir para Las Vegas para ver os espetáculos de Las Vegas. E pagam caríssimo nisso. E ele começou a entender o que tem nesses lugares que não tem no circo, porque as pessoas deixaram de ir para o circo. E aí eles foram entendendo. Uma das coisas que chamou a atenção é que o circo tinha um tema. Ele tinha um tema com uma história e ele contava aquela história do início ao fim com as atrações. As atrações eram, na verdade, elementos que exemplificavam a história, como se fosse um filme, como se fosse uma novela. E eles começaram a inovar nisso. Resumo da ópera, tá? Eles tiraram os atores famosos do circo, os caros. Eles começaram a criar temas, tanto que tem espetáculos do Circo du Soleil que, se eu for, daqui a pouco, se ele vier na minha cidade, eu posso ir de novo, porque já é outro espetáculo, outras coisas, mesmo que ainda seja o trapezista, mesmo que seja o equilibrista, mas é de uma forma completamente diferente. Então, eles começaram a inovar de uma maneira que as pessoas tiverem interesse de ir assistir pelo espetáculo e não pelo circo. Então, o Circo du Soleil, que era um circo simples, normal, de cidade, que custava R$10, ele aumentou o ticket dele de R$10 para 1.000, possivelmente, 600 a 1.000. Como que ele fez isso? Inovando. E a inovação não foi uma grande inovação. Claro que hoje, né, tem custo, imagina, fantasia, coreografia, muito treino, mas eles reduziram os custos, porque eles tiraram os animais, eles cortaram as pessoas mais caras, eles começaram a trazer várias outras pessoas e treinar essas pessoas, e aí eles começaram a cobrar mais, né, como era um espetáculo diferente, e não se repetir, eles começaram a cobrar mais. Então eles reduziram o custo e aumentaram o ticket. A lucratividade foi muito além. Então esse é um exemplo que uma empresa, entre aspas, pequena, pode se tornar uma baita de uma potência. Claro que, né, tô falando de um exemplo que estourou, mas eu trouxe outros exemplos simples, assim. Aí depois eu vou falar da pastelaria, inclusive. Mas isso é Vou dar um exemplo de um caso real. Não fui eu que atendi, é uma empresa grande aqui no Brasil. E essa empresa, ela participou de alguns projetos de inovação e ela vende parafuso. Essa empresa que vende parafuso, ela estava pensando formas de conseguir inovar. Mas a gente pensar assim, parafuso né, além de extremamente barato, né, é uma coisa meio que parafuso é parafuso, né? Não tem grande valor. Como é que eu vou agregar valor num parafuso? O que eu vou fazer? O parafuso eu vou fazer o quê, né? Então, eles pensaram em várias coisas. Uma das formas que eles aumentaram a receita, né, que foi uma inovação, foi vender junto com o parafuso outros utensílios que se usavam. Quem comprava aquele parafuso, e não era qualquer parafuso, ele era um parafuso naval, se eu não me engano, parafusos mais específicos para uma indústria mais específica. Então, eles revendiam para indústrias, né? Então, assim, ele começou a vender junto com outros utensílios. Então, a pessoa comprava o parafuso, né? O comprador da indústria tal, comprava o parafuso com as outras coisas junto. Então, aumentaram. Isso é uma inovação incremental, nada demais. Mas eles criaram o setor de P&D na empresa, pensaram, e acharam um gap do mercado, uma lacuna, e eles começaram a investir nisso. Então, eles descobriram que não existia no Brasil parafusos navais eletrônicos. Parafusos que vinham com um nanochip e conseguiam medir várias coisas, por exemplo, pressão da água, umidade, enfim, várias coisas, dilatação, sei lá o quê. E aí eles começaram a investir nisso. Então, eles trouxeram a tecnologia
e aí eles começaram a produzir, seriam os únicos do Brasil a produzir. Claro que esse também é um exemplo grande, assim, né, maior, uma empresa que tem dinheiro para investir, porque esse tipo de inovação realmente é uma inovação cara, tá? Mas para vocês perceberem, assim, até a empresa que vende parafuso consegue inovar, consegue sair do padrão e chegar em lugares diferentes. Feito isso, já expliquei o que é inovação, os tipos de inovação. Agora eu queria dizer coisas importantes para vocês começarem a planejar a inovação nos negócios de vocês. A inovação, primeiro ponto, ela tem que estar extremamente alinhada aos valores da empresa, ao objetivo do teu negócio e principalmente ao propósito. Tem que ter a ver com vocês, né, com a empresa de vocês. Eu não posso sair inovando com coisas aleatórias, assim, eu vi isso aqui lá em tal lugar e vou fazer igual. Pode ser que dê ruim. A inovação já é um risco, né? A inovação por si só é um risco. Mas, se eu não faço de maneira estratégica, ela pode virar uma invenção, então pode dar ruim. Então, o que é fazer uma inovação de maneira estratégica? Ela tem que estar alinhada com os valores e com os objetivos da empresa. Vou contar para vocês um exemplo de inovação furada que aconteceu na pastelaria. Já dei esse exemplo em alguns outros vídeos, assim. Mas o James, ele ficava muito ansioso, porque a gente vende pastel é lanche. E na hora do almoço, a gente abre já de manhã, né? E na hora do almoço, a gente perde não. As pessoas não entram tanto para comer pastel como entram para comer comida no restaurante, é óbvio. E a James vendo aquilo, na cabeça dele, ele pensa, tô perdendo dinheiro. Aí o que ele inventou? Eu não tava com ele nessa época, tá, gente? Se eu tivesse, eu já tinha enfiado a mão na cara dele e não tinha deixado. Mas, o que ele teve a brilhante ideia? Vou inovar, já que eu não tô atraindo cliente, eu vou fazer uma coisa diferente, porque eu vou atrair. Aí ele foi lá e resolveu montar um buffet de comida dentro da pastelaria. Eu era cliente dele e eu fui almoçar lá. A comida não era ruim, mas era uma comida normal, não tinha nada demais. Então é uma inovação para ficar igual aos outros e não diferente, né? A inovação é justamente para te trazer um diferencial e não foi ele. Na verdade, ele tentou trazer um produto novo para, digamos assim, usar um pouquinho aquele público que estava ali, sabe? Não era o público dele, porque quem come comida não quer comer lanche. Quando eu quero comer lanche, por exemplo, né? Mas se eu quero comer comida, eu quero comer comida, então não era o público dele. E ele acabou montando a cozinha. Ele perdeu margem, porque como ele montou a cozinha, ele começou a trabalhar com comida barata, diferente do pastel, que é um lanche que ele tem um valor agregado mais alto, e ainda o nosso pastel ele é bem inovador, porque é um buffet de pastel, não tem pastel pronto, né? A pessoa monta os recheios. Então ele começou a botar comida, trouxe um público que não era público dele. Como ele tinha muita concorrência, ele começou a cobrar barato, porque ele não podia botar uma comida cara, senão as pessoas também não iam entrar. Como ele não tinha grande know-how com comida e produção, muita coisa sobrava, ele não tinha noção de quantidade, ele perdia muita comida. No fim das contas, o dinheiro que ele ganhou com o volume, provavelmente ele perdeu, porque foi um projeto que ele não conseguiu levar adiante, tá? Então essa é uma inovação que não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque não tem nada a ver com a empresa dele. O James é um cara super inovador, ele é um cara bem criativo, ele gosta de coisas diferentes. Um restaurante aquilo, igual a todos os outros, não tem nada a ver com ele, não tinha nada a ver com a proposta de valor da pastelaria, que é um buffet de pastel que a pessoa monta na hora, né, come um pastel fritinho, lanche, enfim. Então esse é um exemplo de inovação que deu errado, tá? Então sempre lembrando que a inovação tem que estar alinhada aos valores da empresa e aos objetivos, ela não pode ser um desespero, tá? Porque a inovação, querendo ou não, ela vai gerar um risco, porque a gente não sabe se vai dar certo ou não, né? A inovação é uma, digamos assim, um teste que pode dar muito certo, mas pode ser que não dê, tá? Então a gente testa, não deu, a gente tira. Deu bom, a gente vai mantendo esse projeto, tá? Mas o James fez algumas inovações que foram espetaculares. E aí eu vou contar uma pra vocês. Eu acho que eu já até contei também num vídeo, tem duas, assim, que eu acho bem legal. Uma nem é dele. A gente fazia o pastel, deixa eu tentar mostrar pra vocês, assim. Acho que quando, assim, a nossa massa é de rolo do pastel. Nossa massa de rolo, né? Aí a gente chegava pro cliente, o cliente escolhia o tamanho da massa. Eu quero desse tamanho aqui. Aí a gente rechava aqui e depois a gente cortava a massa, né, do tamanho que a gente queria, e dobrava e fechava. Aí eu pegava a carretilha, e fechava. Quando a gente fecha o pastel, sobra as bordinhas, né? Como o nosso pastel é por quilo, as bordinhas que sobravam, ele tirava, guardava para refazer a massa, sabe? Porque ele refazia a massa, ele que fazia, né? Então ele guardava essas massas, no fim da noite ele cilindrava tudo e fazia novos rolos com a sobrinha da massa.
Só que aquilo era um estresse, era um serviço sem fim, assim. Primeiro que, quando tu corta, às vezes fica alguma coisa grudada, fica um queijo, fica um temperinho. Então era um serviço que no fim da noite sobravam uns 3 baldes de 3 quilos, assim, cada um de massa. E aí ele pegava tirinha por tirinha e ficava limpando o que tinha de comida das tirinhas. Tipo, eram umas tirinhas desse tamanho, assim, né? Que cortava o pastel, assim. E aí ficava limpando aquelas tirinhas. Aí limpava, botava lá pra cilindrar de novo. E tinha que tirar, porque senão, né, ia cilindrar e ficaria massa com a comida. E aquilo, para ele, era uma perda de dinheiro, porque aquelas tirinhas, quando ele pesava, tipo, dava, sei lá, 3 quilos por noite. Ele disse, meu Deus, eu deixei de vender 3 quilos, que tá aqui, ó. Tá aqui. Tudo bem que ele fazia de novo, mas e se ele não fizesse? Ia fora. Não fora, né? Mas, tipo, ele perdia da venda. E era uma briga com aqueles funcionários, porque vocês têm que fazer a tirinha bem fininha, cortem com a massa maior, deixa a tirinha o mais rente possível, porque eu quero a tirinha fina para não sobrar tirinha, enfim. E aí os funcionários também, eles não gostavam de tirar a tirinha muito fina, porque o cliente também não queria. Tipo, eu tô vendo a massa que sobrou, por que tu vai cortar, tipo, 2 dedos depois da massa? Corta onde acabou o recheio, né? Então era uma briga sem fim, assim. Eu lembro nessa época, meu Deus do céu, era uma briga assada do James com esse funcionário o dia inteiro, a mesma história, porque tá sobrando tirinha, enfim. Então. Aí um dia, numa reunião, a briga assada, por causa da tal das tirinhas, um funcionário falou o seguinte, tá... Quando tu fecha o pastel e sobra tirinha, por que tu tira? James, como assim, né? Tipo, eu tiro porque eu vou reutilizar. Ele assim, deixa na bandeja. Deixa na bandeja e pesa a tirinha junto, na bandeja. Frita a tirinha, dá pra pessoa comer, vai ficar um palitinho de massinha crocante. A gente hoje vende porção de tirinha, as pessoas amam as tirinhas, comer tirinha com maionese caseira, gente, a melhor coisa do mundo, eles amam as tirinhas, eles já chegam lá já pedindo tirinha, ela nem gosta, mas ela gosta também, mas ela gosta da tirinha, é crocante, toma uma cervejinha no verão com aquela tirinha, aquela maionese verde caseira que a gente faz também, delicioso. Olha só, foi uma inovação, não custou nada, porque a gente já tinha tudo em casa, foi só uma ideia que o cara deu a partir de um problema que era um estresse, a gente começou a pesar. A gente passou a não ter perda nenhuma, porque o cliente paga pela tirinha, e não só ele paga pela tirinha, como ele acha o máximo, porque ninguém vê tirinha sendo vendida, né? As pastelarias não dão as tirinhas quando tu vai comprar um pastel, não vem as tirinhas junto. E então virou uma inovação que gerou, né, uma percepção de valor maior e gerou mais dinheiro pra gente entrando, né? Porque aí a gente começou a vender as tirinhas. Enfim, esse é um exemplo de inovação de uma pequena empresa a partir de um problemão, de um estresse, e que não custou nada. Tá? Esse é um exemplo. E aí tem outro exemplo legal na pastelaria, e eu fui contra, olha só. Eu a mais inovadora, mas é engraçado que eu sou extremamente inovadora, eu tenho uma visão inovadora, mas eu sou extremamente conservadora. Eu não gosto de mudança, não gosto que mude nada. James muda os móveis de lugar, eu já fico nervosa, não gosto que tire nada de lugar. Eu sou bem neurótica, mas enfim. A gente estava fazendo consultoria com o Sebrae na nossa empresa, eu faço muita consultoria, sempre que eu posso eu tenho uma consultoria, porque é bom a gente oxigenar, né, sempre é bom uma visão de fora, sempre é bom a gente estar em movimento e pensar em coisas. E a gente estava com um consultor na pastelaria, eu fazia, inclusive nessa época, eu fazia atendimento da Fiesc na pastelaria, a gente comprou também o pacote, então a pastelaria era minha cliente, a gente tinha uma parceria com um consultor do Sebrae. E esse consultor, ele era mais de processos, assim. E aí, o que ele percebeu? Ele teve uma sacada muito genial. Como o nosso pastel não é pastel, como eu falei pra vocês, a massa é de rolo, né? Então a pessoa chegava, né? Agora a gente mudou. A pessoa chegava lá, ó, ver se faz sentido pra você. A gente abria a massa e dizia pro cliente assim, tá bom? Aí, o cliente que não tá acostumado, ele dizia, tá, sei lá, assim o quê, né? Assim, desse tamanho, porque o que a gente fazia? A gente recheava e dobrava. Então, assim significava um pastel desse tamanho aqui. Ou não, cara, maior, né? Tem que abrir mais, né? Enfim, na prática, o que acontecia? As pessoas não enxergavam o pastel. Elas enxergam uma massa que eu abro um pedaço, pergunto se tá bom, e ele, envergonhado, responde que tá bom. O que acontecia? Acontece ainda, mas muito menos. A gente tem uma grande desistência das pessoas quando entram pela primeira vez, porque gera um desconforto, as pessoas não entendem. Porque ela chega, ela quer comer um pastel, ela entra, é um buffet cheio de recheios, assim, ela fica olhando e tipo, não tá entendendo, como assim eu só queria um pastel? E outra coisa importante, as pessoas, elas têm uma certa dificuldade de escolher. Quanto mais opção a gente dá, mais difícil fica. Então, dica para vocês, se vocês têm muita opção para o cliente, não deem. O cliente não gosta de escolher. É uma ambiguidade. A gente adora o poder de escolha, mas a gente não gosta de escolher, tá?
Isso é fato, assim, é comprovado. Os estudos provam que a gente tem muita dificuldade de conseguir tomar uma decisão. Enfim, aí então acontecia isso, as pessoas chegavam lá, ficavam desconfortáveis, vários iam embora, diziam que ia voltar outro dia, a pessoa não entendia como que aquilo virava um pastel. E o mais interessante também é que a pessoa, quando ela pedia no escuro, ela não tá entendendo. A gente entendia, mas a gente não estava entendendo que a pessoa não entendia. E várias vezes a gente fazia o pastel, a pessoa, né, a gente botava na balança para pesar, pastel cru ainda, a gente montava com ele, e aí ele pegava a bandeja e ia embora, assim, ele tá tão confusa, a pessoa tá tão confusa naquele processo de escolha, que a pessoa nem se deu conta que o pastel tá cru, ela precisa fritar o pastel para poder comer, né? E aí esse consultor, vendo toda essa situação acontecendo na prática, ele falou assim, por que vocês não colocam tamanhos prontos? O nosso slogan é o pastel do seu jeito. Os valores nossos é que as pessoas tenham liberdade de fazer do jeito delas, o jeito delas é o melhor, a gente não impõe. Então, se eu quero um pastel de carne, não vem carne e ovo, vem carne e Nutella, por exemplo, eu tenho cliente que come carne moída com Nutella, e tá tudo certo, as pessoas, elas têm total liberdade de serem elas mesmas, a gente respeita todos os gostos, então nosso slogan é o pastel do seu jeito. E quem tá curioso, o nome da nossa pastelaria é desenrola.pastelaria, tá no Instagram, ela é bem linda. Ok, dito isso, o nosso slogan é o pastel do seu jeito. Aí o consultor chega e fala assim, vamos botar tamanho padrão? Aí eu quase morri. Não, eu não vou tirar o poder de escolha do meu cliente. Tipo, o nosso slogan é que o cara pode fazer do jeito dele. Já chegou gente lá e disse assim, vocês fazem pastel de metro? A gente faz. Ele sabe que uma vez eu vi, eu fiquei curioso, dá pra fazer? Dá. A gente pega uma régua, abriu a massa igual a loja de tecido, deu 1 metro, a gente cortou a massa e fez o pastel. O cara achou o máximo, provavelmente deve ter comido em 1 semana, né? Mas ok, ele achou o máximo. Então, tirar isso me gerou um mal-estar, não posso fazer isso. Ok, eu resistente, não gosto de mudanças, mas eu segurei a minha onda, o James adorou a ideia, e tá, beleza, vamos fazer isso. Como o James é muito caprichoso, e aí o consultor entendeu a minha angústia, que eu não queria tirar o poder de escolha, a gente colocou não tamanhos específicos, a gente botou sugestões de tamanho e criou tamanhos padrões. Mas quando a gente oferece para o cliente, a gente chega para ele e mostra, ó, tu escolhe a massa, porque a gente vende pastel, vende panqueca, vende crepioca, tipo um Subway da vida, escolhe o pão, e aí escolhe o tamanho. A gente tem sugestões, mas se tu quiser fazer maior, menor, no meio, tu pode, porque a massa é de rolo. E aí o James fez um mostruário, assim, do tamanho real do pastel. Ele fez de EVA, bem bonitinho, recortadinho, bem bonitinho. Do tamanho real. Então, cada tamanho tinha o tamanho real da nossa régua que a gente corta a massa. Com isso, a gente resolveu 2 problemas. O desconforto das pessoas, porque as pessoas não entendiam qual era o tamanho, então às vezes as pessoas ficam confusas, mas qual o tamanho que ele vai ficar? A gente fala exatamente nesse tamanho, exatamente, é o tamanho real do pastel. E aí a pessoa consegue visualizar. E um segundo problema que acontecia, como o nosso pastel é de quilo, as pessoas se empolgam, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e não tem limite, né, as pessoas podem botar tudo. Aí quando ficava grande, ela dizia, não, mas eu pedi menor, porque claro, é por peso, né, então ficava grande, então a gente tinha muita incomodação que as pessoas diziam que as gurias tinham uma mão grande, botavam muito recheio, apesar da pessoa a gente botar e perguntar, e a pessoa pode tirar, pode botar mais, enfim. E aí quando a gente começou a cortar a massa, porque aí a pessoa escolhe, a gente já corta a massa na régua, né? Então não tem como dizer, não, mas ficou maior do que eu queria, não ficou, ele tá exatamente do tamanho que tu pediu, aí a quantidade de recheio ela vai delimitando ali com a gente. Então também foi assim, o custo dessa inovação foi o custo do EVA que o James montou ali, da plaquinha que ele escreveu, sugestão. Só esse custo, assim, não teve. E isso resolveu um problema. Eu não consigo mensurar em dinheiro, né, porque, enfim, eu não consigo dizer quantas pessoas compram a mais, mas a gente percebe na prática que as pessoas vão menos embora, né, menos desconfortáveis, e tem menos reclamação de tamanho. Então, isso também é uma inovação. Aí eu vou dar mais um exemplo, agora eu vou mostrar o passo a passo da inovação, tá? Então, quem quiser fazer na empresa, quiser pegar um caderninho, anotar, também de uma empresa real, essa é uma cliente minha que eu atendi, e ela é uma empresa que a princípio a gente pensa que não tem onde inovar, né? Essa empresa ela é uma confecção e eles eram especializados em plissado. E aí eles começaram a trabalhar também com sublimação. Sublimação é tipo estamparia assim, de roupa, né? Desculpa, gente. Mas essa indústria, essa confecção, essa minha cliente, né, a Cris,
ela atendia grandes marcas. Então, ela atendia, por exemplo, aqui, né, em Santa Catarina tem a Lança Perfume, que era cliente dela, Coach, a própria Renner, ela vendia para as grandes varejistas também. E aí, as grandes varejistas, quando compravam, eles compram, por exemplo, eu quero, assim, eles já mandam o modelo, eu quero assim, vocês vão fazer isso, e eu quero, sei lá, 30 mil peças. E eles que dão o preço, normalmente, para essas confecções. Eles dão o preço. Então, eu vou te pagar R$4, R$5 por isso. Mas é pouco. Normalmente, confecção ganha no volume, ela não ganha no preço, porque realmente esses grandes varejistas, eles dão o preço que eles querem, né? E se tu não quiser, tudo bem, eles vão procurar noutra confecção. Então, tu tem que ser certificado para atender eles, é bem burocrático, assim, para conseguir atender. Então, quando tu atende, tu não quer perder, mas eles pagam pouco. Aí a gente começou esse processo de inovação. A Cris, ela é estilista, né? E o marido dela era o cara mais operacional, assim, ele botava tudo em prática, mas era um cara muito inovador também. E a Cris, ela era formada em moda, né, era estilista, então ela gostava muito também de criar, de montar peças, de pensar em coisas diferentes. Mas essas redes varejistas, eles não pagam por isso, tipo, eles querem que tu faça exatamente o que eles estão pedindo. Aí, conforme a gente foi trabalhando, foi atendendo, a gente começou a primeira coisa a levantar, que eu já falei aqui lá no início, na outra semana ainda, quando eu tava com as lives de aquecimento, pensar quais são os objetivos da empresa. Então, ela tinha muito interesse, ela tinha um desejo de ver artes que eles faziam, tipo estampas que eles desenhavam, peças exclusivas que eles faziam nas grandes marcas. E a gente começou a ver quais eram os diferenciais deles. Então, eles eram bastante inovadores, eles entendiam muito de moda, que eles viajavam muito para Paris, enfim, buscavam muita referência. E sim, eles eram uma pequena empresa do interior daqui do sul de Santa Catarina, tá? Uma empresa bem pequena, assim, no início, logo que eu estava atendendo eles. Hoje eles já estão bem grandes, assim. E aí, o que aconteceu? A gente foi estruturando, assim, entendendo o que eles tinham de melhor, o que eles buscavam, o que valia a pena para eles, o que não valia. A gente foi entendendo qual era a essência da marca deles. E aí a gente chegou num ponto que a gente precisa lembrar. E aí agora vamos pensar. Primeira coisa que a gente tem que entender para começar um processo de inovação, qual a dor a gente quer resolver. No caso deles, a dor era, digamos assim, uma margem de lucro muito baixa, porque eles ganhavam pouco. Então, assim, o custo daquela peça era, sei lá, R$13,50 e eles ganhavam R$5, né? Então, eles tinham uma margem muito pequenininha. Só que, claro, era muita peça, né? Então, eles ganhavam mais. Mas é bem arriscado também trabalhar para esses grupos grandes, porque os caras cancelam eles, enfim. E aí tu acaba investindo muito caro na confecção desses produtos, porque é muita peça, acontece algum problema, tu perde tudo, assim. E aí ela queria ter uma margem maior, mas para ter uma margem maior, ela tinha que ter um produto que fosse mais exclusivo. E aí a gente foi trabalhando, e ela, entendendo de tendência, ela começou a pesquisar, e a inovação não é um tiro no escuro. Ela começou a conversar com os clientes dela e perguntar quais eram as maiores dores dos clientes dela. O que eles buscavam, o que eles queriam. E a dor dos clientes é que tudo que eles lançavam era igual em todos os lugares. Então, todo mundo copiava. Então, por exemplo, uma loja de roupa infantil fazia um moletom com as mangas rosa e pelinho na frente, pronto. O concorrente fazia igual depois. Então, acaba que um copia do outro, assim, né? Ali a região onde eles estão é bem sombrio, aqui no sul, então tem muita confecção de marca própria, então um copiava do outro. E aí as marcas começaram a reclamar que eles não conseguiam também vender algo muito diferente, exclusivo, porque não tinha, era copiado. E aí foi a sacada que ela teve, assim, ela já queria ter, né, coisas autorais, e aí ela começou, então, a desenvolver estampas. E desenvolver estampas não é assim, eu pego uma estampa ali, Não, ela criou um setor de design na empresa. E tudo isso, gente, não foi algo, tipo, da noite pro dia, né? Foi todo um processo. Então, assim, pegou, antes de ter um setor de design, hoje já tem o setor, tudo. Mas ela pegou uma pessoa que desenhava bem, que criava, ela mesma sentava com a pessoa, montava umas 10, 15, 20 peças, as estampas. E o marido dela, quando visitava os clientes, já levava essa pastinha, ele criou uma pastinha, assim, com as estampinhas que eles mesmos já, né, tinham feito, e perguntava, tu gostou de alguma dessas? Quer usar alguma dessas? Essa estampa é nossa e pode ser tua. A gente criou, se tu gostar, ela é tua, né? E ninguém mais pega. Então eles começavam a fazer estampas exclusivas para as marcas. Aí essas peças com essas estampas não era mais R$5. Já era mais caro. Ela já cobrava 8, já cobrava 11, dependendo da empresa, dependendo da estampa, dependendo do que ia. E hoje ela tem um setor específico de design, ela já abriu outras marcas do mesmo grupo. E o mais legal é que eles têm, por exemplo, estampas com aquarela feita à mão,
Enfim, eles têm uma infinidade. E eles criaram um serviço onde o próprio dono da confecção, ele vai lá e ele desenha a estampa que ele quer. Ele diz a ideia e a pessoa monta para ele a estampa do jeito que ele quer. E aí, claro, esse serviço ele é mais caro, né? Essa é uma inovação real. Levou mais tempo para ser produzida, a gente fez parte de um projeto de 1 ano, mas eles tiveram muito sucesso. Foi muito legal usando os recursos que eles tinham, assim, eles não investiram muito além, começaram a montar algumas coisinhas, a pasta, a apresentação, mas algo que foi muito bom. Só que o que a gente tem que considerar? Eles entenderam o que eles tinham de melhor, eles entenderam os valores, eles entenderam qual era o sonho deles lá do início, então era algo que, mesmo com obstáculos, eles conseguiriam ser persistentes, porque é algo que eles queriam muito. Uma coisa que eu acho legal, eles trouxeram a equipe junto para participar, a gente montou um comitê de inovação na empresa, esse comitê participava de todas as reuniões que a gente fazia, era uma vez por mês, então o próprio comitê trazia muita ideia, a gente fazia exercícios de brainstorming para poder levantar ideias de inovação, para resolver problemas reais. Então, assim, esse problema, ele foi resolvido, ela conseguiu aumentar a margem dela, né, com algumas peças, e levou a empresa para um outro lugar, no sentido de não ser mais uma reprodutora, mas algo mais voltado para desenhos autorais, vamos dizer assim, né? E querendo ou não, talvez seja um pouco menor em termos de volume do que uma Renner da vida, mas em contrapartida tu gasta menos para fazer, tu ganha mais, então assim, tu vai ter menos trabalho, tu vai ter menos custo e tu vai ganhar mais, a tua margem aumenta. Então, o que a gente tem que avaliar, tá? Primeira coisa, a demanda. Se tem demanda no mercado, por exemplo, que nem James, eu vou pôr o restaurante. Tinha demanda? Até tinha, mas tinha muito restaurante, então talvez estivesse um pouco saturado o mercado. Porque é uma inovação para tu entrar num lugar que talvez já esteja um pouco saturado, tu tem que avaliar se vale a pena, tá? Então, avaliou a demanda, tem que avaliar qual é o custo para colocar essa inovação, tá? Para rodar. Lembrando que inovação é risco, muitas vezes a gente faz e não dá certo. Mesmo que ela seja bem certinha, bem planejada, bem organizada, como ela é nova, pode ser que ela não tenha todo o retorno que tu gostaria, ou talvez tu tenha que investir mais tempo até ela trazer um resultado, tá? Então, tem que medir os custos para ver se a empresa tem como bancar esses custos no início, se vai ser um custo que está muito fora da realidade, enfim. Então, tem demanda. O custo está adequado, e agora vamos para outra análise, assim, e a gente pontuava as ideias, porque eram várias ideias, né? Então, a gente pontuava, por exemplo, o grau de dificuldade de execução. Se o grau é muito alto, o custo é muito alto, e mesmo que tenha demanda, talvez seja de avaliar se ela vai ser a primeira inovação a ser colocada em prática. Porque às vezes tem outra inovação mais simples, que vai dar um retorno menor, mas talvez ela seja bem mais fácil, e aí começa a trazer um pouco mais de dinheiro. E então a gente avalia também qual o grau de impacto que ela vai fazer nos clientes de vocês. Então tem que pensar assim, por exemplo, James, eu vou fazer um restaurante dentro da pastelaria. Qual o grau de impacto no meu cliente? Nenhum, porque ele começou a trazer um cliente que não era. Tá, mas Ju, esse cliente que não era, não é legal ter um público diferente? E não é. Não é bom trabalhar com vários públicos diferentes, porque tu perde foco, mas é bom trazer mais gente, sem sombra de dúvida. Então, o ideal é que tu traga mais gente do mesmo público. Ou, de repente, vender mais produtos e serviços para o cliente que tu já tem. Fidelizar o cliente. Porque ter vários clientes, às vezes, é que nem o restaurante que vende a pizzaria, que agora vende sushi e churrasco. Ela atende vários públicos, mas no fim ela não atende ninguém, porque se eu quiser comer pizza, eu não vou lá. Se eu quiser comer churrasco, eu não vou lá, vou numa churrascaria. Então, esses lugares, eles trazem muita gente, mas, assim, é tudo meio bagunçado, e aí perde valor, tá? Mas eu tenho uma pizzaria top, por exemplo, com uma massinha fina, com uma receita artesanal que veio da família, sei lá, com um forno a lenha, barará, que serve alguma coisinha diferente, aí a gente aumenta o valor do produto. Botar sushi, botar churrasco, não aumenta valor. Certo, gente? Acho que é isso, assim. Então, uma tarefa para quem quiser exercitar, pensem num problema que vocês tenham, tá? Já pode pensar hoje no problema que vocês tenham. Já pensem no que vocês têm de mais forte na empresa de vocês, quais são as características da empresa, quais são os recursos disponíveis. E aí conversa com a equipe, ou se só tu conversa, de repente, com o marido, com algum parente, para trazer ideias. E aí ideia vale tudo, assim. Eu pensei em botar asa num elefante, tá valendo, traz, ideia. E depois disso, avalia o que faz sentido, o que não faz sentido, e ali pode ser que tu consiga achar uma solução bem inovadora, bem diferente,
e que talvez nem te custe muito, que nem essa tirinha da pastelaria, por exemplo. E é isso, né? Então, feito tudo isso, cria um projetinho, bota a rodar, né? Aí tem que lembrar que inovação é um projeto, não é fazer um dia, testou, não deu certo, vou embora, não. É fazer, é bancar e pelo menos testar durante alguns meses, tá? Se vê que não dá resultado, aí tira. Se de repente tá dando resultado, mas não tá muito forte e tu tem recursos para bancar, mantém, porque às vezes leva um tempo para a coisa acontecer. E se tu acertou na mosca, pode ser que assim, tu colocou e pá, história. E já vai ganhar um dinheirinho bom de extra. Certo, gente? Obrigada pela audiência. Espero que vocês façam bons negócios, né? Porque quando eu atendi pelo Sebrae, eu atendi mais de 70 pequena empresa. De vários ramos. Então, eu tenho muito exemplo de coisa simples que dá para ser feita que vai trazer retorno.